Boa tarde, meu nome é Evelyn Peixer e eu sou acadêmica da Universidade da Unicelv em Letras e hoje eu venho aqui apresentar minha socialização referente à disciplina Projeto de Ensino. A área de concentração é o ensino da literatura e o tema escolhido foi Entre Clássicos e Conexões, o desafio de engajar os jovens na literatura clássica. Bom, a justificativa para esse trabalho, que originou esse trabalho ocorrer, foi que os clássicos são alicerces sobre os quais se construíram diversas narrativas e estilos literários. A familiaridade com os clássicos amplia o repertório cultural e facilita a compreensão de obras mais contemporâneas. A linguagem formal e o contexto histórico pode parecer distante da realidade dos jovens. E a leitura de clássicos, muitas vezes associado à obrigatoriedade escolar, pode gerar resistência. Bom, então, os objetivos desse trabalho é analisar as principais dificuldades e desafios enfrentados por professores e alunos ao abordar a literatura clássica no ensino médio, identificar as causas desses desafios, como a distância entre a linguagem clássica e a linguagem cotidiana, a falta de interesse dos alunos por textos antigos e a ausência de metodologias adequadas. Oferecer subsídios para a melhoria do ensino da literatura no ensino médio, promovendo a valorização da literatura clássica e o desenvolvimento da leitura crítica dos alunos. Introdução. A literatura clássica e seu legado cultural têm experimentado períodos de quase inatividade pelas políticas educacionais recentes, tanto em Portugal quanto no Brasil. De acordo com Dias, 2006, a rejeição às componentes clássicas é uma estratégia de política educacional que busca sugerir soluções imediatas que frequentemente satisfazem as necessidades da população, que basicamente alteram a estrutura educacional, resultando em uma perda considerável de qualidade material. Para Torrão, 2008, não é possível que, numa altura em que as temáticas clássicas estão de cima ao nível da recepção pelo público, acabe a possibilidade de estudar, nos textos originais, as civilizações e as literaturas greco-latinas. Diante do que foi exposto, o objetivo desse trabalho é destacar a relevância dos estudos da literatura clássica nas instituições de ensino, mas de maneira sensata. Bom, então vamos iniciar nossa fundamentação teórica abordando a questão do professor como mediador de ensino de literatura, capacitando alunos leitores. Formar bons leitores significa proporcionar na escola todos aqueles usos em atividades de leitura significativas. Solé, 1992, página 98. Bom, quando se inicia o contato com a leitura no ensino básico, seja através de um livro escolhido pelo aluno ou uma obra sugerida pela escola, isso proporciona um estímulo adicional à prática da leitura. A leitura, sem uma compreensão adequada por parte do leitor, perde o seu valor e se torna um peso difícil de carregar, levando à desmotivação. Como destacou Boyle, 1985, página 107, a leitura pode emergir de um talento inventivo e imaginário. A ausência das ferramentas adequadas para desenvolver seu próprio campo semântico impede que o leitor visualize e construa sua própria imagética. Dessa forma, o texto e a obra se perdem em um emaranhado de palavras e explicações que não fazem sentido para os jovens. A transmissão de conteúdos literários mais consistentes tem se revelado um desafio tanto para alunos quanto para professores. Muitas vezes, os livros são lidos apenas para atender às exigências curriculares, sem um movimento mais profundo. No entanto, mesmo a chamada literatura comercial ou literatura mediática desempenha um papel importante na educação dos jovens leitores. É o ponto de partida para a formação de potenciais leitores, ajudando os jovens a se interessar pela literatura e reforçando a importância de um dia se aventurar pelos clássicos literários brasileiros, que é necessário para alcançar a complexidade hermenêutica de uma obra considerada elevada. Bom, dando continuidade à nossa fundamentação teórica, ainda tendo em ponto de vista o professor como mediador de ensino de literatura, cabe ao professor a função de apresentar a obra literária e começar por si, pois quando está a ler em voz alta, os alunos acordam da preguiça maniqueísta do mundo real e passam a dar cores e desenhos ao seu imaginário, acordando para o gosto pela atividade literária. Pois, como já dissera Bajart, escutar histórias abre o apetite da leitura, 1994, página 94. A escola, ao impor determinadas regras,
não deixando circular adequadamente dentro dela os objetos culturais que existem do lado de fora dos muros escolares, destrói no aluno o desejo de ler e de transformar num leitor, para transformá-lo num quase leitor. Correia, 2007, página 54. A prática da leitura deve ser vista como um compartilhamento mútuo, e não apenas como uma atividade isolada, onde o conhecimento é detido exclusivamente pelo professor ou por matérias pedagógicas. Incentivar debates sobre a leitura realizada em sala de aula, conectar essas leituras ao cotidiano dos jovens, ler em voz alta com eles, oferecer momentos para que explorem os livros sozinhos e comparar e fazer com que eles realizem produções mais populares são algumas das práticas que o educador deve adotar. Tudo isso visa dar à leitura de um livro um novo esplendor e significância. Bom, continuando agora a fundamentação teórica, mas seguindo por outra vertente. Adaptações de obras da antiguidade no processo de introdução à literatura clássica. Atenção, meu rapaz! Joyce escreveu o texto, e tu serás, durante todo o resto da tua vida, mensageiro, professor, comentador. Tudo o que quero dizer, como isto é importante. Steiner, página 89. Bom, em suma, a literatura como forma de arte não se encaixa no molde das respostas prontas propostas pelas cartilhas escolares, porque ela transcende e requer compromissos, sendo dois deles, a transmissão e a recepção. É assim importante trazermos para a sala de aula os livros mais conhecidos e lidos pelos alunos e debatermos seus aspectos mais relevantes, do ponto de vista de sua estrutura, de seu modo narrativo, suas influências e etc. No entanto, é ético com os alunos e com a própria literatura levá-los às obras de Romero, Virgílio, Shakespeare, Camões, José de Alencar, Machado de Assis, James Joyce, Fernando Pessoa, pois o professor, durante toda a vida do aluno, será seu único canal de transmissão de todo o grande conhecimento humanístico. Assim sendo, criar-se um vínculo eterno entre ele, o professor, e seu aprendiz, mediado pela arte e pela literatura, que são os alicerces de sonhos que sustentam o porvir da realidade. Como já dito por Ladjali, 2003, a leitura de uma grande obra tira o leitor do vazio e da brevidade, levando-os a sonhar, pois sonhar é uma forma de futuridade. Página 107. Levando em conta a profunda capacidade que os autores detêm de nos sensibilizar a todos, devido a seu indiscutível talento literário, perdem no que respeita ao interesse do público consumidor em geral para os livros anunciados ferozmente nas propagandas em diversas mídias. Não se deve temer em ensinar os clássicos na escola, pois é lá que elas fazem mais sentido de serem explorados e debatidos, quanto lidos de forma gradual e entusiasmada. Steiner e Shakespeare, 2003, página 86, conscientes dessa ideia cíclica de leitura e releitura, partem do pressuposto de que a obra traz consigo sempre elementos novos, causadores de surpresa e descoberta, não importando quantas vezes que se leia. Portanto, é necessária uma boa introdução à leitura dos clássicos, através de um processo de leitura preliminar e estruturado, com o objetivo de ler as obras da antiguidade, sem perder seu conteúdo artístico, histórico e literário. Seja por meio da adaptação ou de textos midiáticos, a leitura continua sendo a melhor forma de consolidar o futuro e garantir o conhecimento. Educar é cultivar no indivíduo o seu total ou confirmar a pertença do homem à comunidade dos homens. Educar é apoiar, ajudar, estimular, apenas proteger o livre desenvolvimento das potencialidades individuais ou promover, orientar, provocar, impor, mesmo a adaptação do educado aos valores e saberes da comunidade social em que está inserido? O papel da educação não é o da negligência, e sim do enfrentamento causado pela desmotivação provocada por mecanismos políticos que desvalorizam a importância do ensino mais formal e sólido. Metodologia. Bom, no desenvolvimento deste trabalho, utilizamos uma combinação de diferentes tipos de pesquisas e métodos que permitem uma compreensão abrangente do tema e suas complexidades. Inicialmente, foi realizada uma pesquisa bibliográfica para embasar, teoricamente, o estudo, explorando obras e artigos que discutem a literatura clássica no contexto educacional. As leituras incluíram teorias pedagógicas, estudos sobre o ensino da literatura, bem como as abordagens de engajamento de jovens com textos literários clássicos. Essa fase foi crucial para entender as perspectivas já existentes e identificar lacunas que pudessem ser exploradas. A pesquisa observacional foi uma das abordagens centrais, onde foi realizado o acompanhamento do ambiente escolar através do processo de estágio,
e logo se constou durante as observações e as interações dos estudantes com os livros clássicos, como, por exemplo, o comportamento e a dificuldade no processo de leitura. Esse tipo de pesquisa permitiu uma análise mais próxima das necessidades e desafios reais dos alunos do ensino médio, e ao se deparar em contextos literários complexos, com palavras mais rebuscadas e difíceis de compreensão inicial. Bom, para avaliar na prática como os alunos reagem a diferentes estratégias de ensino, eu desenvolvi e apliquei aulas voltadas para a leitura de livros clássicos em meu estágio obrigatório, promovendo um plano de aula voltado a analisar trechos de diversos clássicos brasileiros. Com base nos métodos, foi possível construir um panorama mais detalhado sobre como os jovens do ensino médio se engajam com a literatura clássica, além de propor soluções pedagógicas para superar as barreiras existentes. Considerações finais. Baseando-se no que foi dito anteriormente apresentado, destacamos alguns conceitos relacionados ao tema curricular que demandam uma atenção cuidadosa e prolongada de todos nós. De acordo com o Pombo, 2007, surgem certas indagações quando refletimos sobre o que seria mais eficaz para elaborar um currículo mais coerente e desvinculado de ideologias. Qual é, afinal, a função da escola, se não potencializar o desenvolvimento tanto prático quanto cognitivo dos alunos, respeitando seus conhecimentos e introduzindo uma pedagogia mais equilibrada? Educar consiste em cultivar a totalidade do ser humano ou reafirmar a inclusão do indivíduo na comunidade? É dar suporte, incentivar e proteger o desenvolvimento natural das potencialidades individuais ou, em contrapartida, promover, direcionar a adaptação do educando aos valores e conhecimentos da sociedade onde ele se encontra? Essas questões sempre serão em debate entre gestores e profissionais da educação, porém é importante ressaltar que sem um verdadeiro empenho em introduzir os alunos ao mundo da literatura clássica, nós vamos conseguir inserir adequadamente na compreensão da literatura, dos clássicos e possivelmente das disciplinas das humanidades. Se não proporcionarmos um sistema de aprendizado adequado que apoie esse desenvolvimento e propicie um conhecimento abstrato e refinado, o estudante se sentirá perdido e despreparado para enfrentar os diversos desafios que a vida, tanto dentro quanto fora da escola, lhe impõe. Isso comprometerá não apenas sua capacidade de ser crítico e construtor do mundo, mas também sua função como cidadão. É importante destacar que, para compreender um clássico, muitas vezes é necessária uma leitura prévia de outros tipos de literatura. Uma adaptação que preserve a essência da obra pode servir como estímulo para despertar o interesse pela leitura desse material. Privar os jovens do hábito da leitura é também privá-los do seu futuro e do entendimento sobre épocas e contextos passados. Bom, gostaria de agradecer ao tutor Francisco pelas orientações que foram dadas nesse semestre na disciplina Projeto de Ensino. Gostaria também de agradecer à Universidade Arana Selve pela chance de estar aqui me apresentando na socialização. Muito obrigada a todos que me acompanharam até aqui e até a próxima.